para Nazaré, Lucas 4:16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Leia comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para o quê? Pregar o evangelho? Evangelizar? Grife aí. Pelo que me ungiu para evangelizar, que mais? Os pobres. Enviou-me para proclamar o quê? Libertação para quem? Aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Amém? E apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala o meu coração e me ensina a tua palavra. Em nome de Jesus. Diga amém. Quando Jesus disse isso, ele então olhou para todos que estavam ao seu redor, no verso 21, e disse: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém? Ele fala de duas coisas super importantes, dois eventos. Diga: dois eventos. O primeiro evento, o ano aceitável do Senhor. E o segundo evento, ele fala do dia do juízo de Deus, o dia da ira de Deus. Abra comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, que foi a passagem que Jesus citou. Foi a passagem que ele citou. Na verdade, ali Jesus estava apenas citando a profecia de Isaías. Viu? Ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Quem lembra quando Jesus foi batizado por João Batista? O Espírito de Deus não veio sobre ele? Então, quando ele falou isso em Nazaré, o Espírito de Deus estava sobre ele. Porque o Senhor me ungiu. Isso quer dizer, o Senhor me consagrou. O Senhor me separou. Amém? Para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Amém? Então, dois eventos são citados por Isaías e confirmados por Jesus. Para quem não sabe, quando Jesus estava em Nazaré e quando ele entrou na sinagoga, estava iniciando o ano chamado Ano do Jubileu, que você vai ver isso lá em Levítico, capítulo de número 25. O Ano do Jubileu. Estava iniciando o Ano do Jubileu quando Jesus falou: olha, eu vim proclamar o ano aceitável. Amém? O ano da aceitação. Na visão historicista era o ano do jubileu. Mas quando você vai analisar as palavras de Jesus, ele está falando sobre um período de tempo que toda a raça humana teria para aceitar o Senhor. Ele estava iniciando ali, proclamando as boas novas. Ele estava dizendo: olha, hoje se cumpriu essa palavra. Começou o ano aceitável do Senhor.
E esse ano aceitável do Senhor é algo que nós temos que pensar e ponderar, porque muitos falam da graça de Deus, sem entender que a graça de Deus nada mais é do que a oportunidade de você aceitar a presença do Espírito Santo na sua vida, receber o Espírito Santo na sua vida, aceitar o sacrifício vicário de Jesus. Então, quando que esse ano aceitável, ou esse período de graça, ele acaba segundo nós que pregamos o Evangelho? Há duas formas desse período acabar. A primeira é quando alguém morre, e a segunda é quando Jesus vier em glória. Então, essas duas formas vão romper o ano ou o período aceitável do Senhor. Claro que Jesus falava ali aos judeus, ao povo de Nazaré, e ele citava o jubileu. Mas para nós cristãos, ele estava dando de uma forma alegórica a visão do período da graça. E nós temos que nos preparar, porque esse período aceitável, ele não é prorrogável. E a Bíblia diz que também não é distante de nós. Nós não podemos prorrogar e nem podemos achar que ele está distante. Nós temos que receber o período da graça, o ano aceitável do Senhor hoje. Amém? Veja, por favor, na sua Bíblia aí, abra comigo o livro do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, a carta de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 15. No período em que acabar o ano aceitável, Paulo fala um pouco disso e um pouco da nossa vivência. Quando ele cita aqui aos Coríntios, capítulo 15, ele fala no versículo 35: mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos o quê? Terrestres. Mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória de quê? Da lua. E outra, você sabe que a lua não tem luz própria? Ela apenas reflete para nós uma luz, a luz do sol, e ela ilumina as trevas da noite, porque ela consegue refletir não tendo luz própria. A lua é um grande exemplo disso aqui. Olha só. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua. E outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também, a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em força ou vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo o quê? Espiritual. Há corpo natural e há também corpo o quê? Espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante.
Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem é o quê? É do céu. Amém? O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual celestial? Tais também os celestiais. Você vê que ele faz um paradoxo, você vê que ele mostra um e outro. E assim, olhe, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem de quê? Do celestial. E agora, digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e o que mais? Constantes. Sempre o que? Abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quem crê assim diz amém. Então, quando Jesus proclama o ano aceitável, ele não proclama só o ano aceitável, mas ele proclama a obra de Deus, ele proclama o trabalho do Evangelho, ele proclama a voz do Evangelho que deveria se espalhar, ele fala as distinções entre as coisas, ele mostra que nós temos um período aceitável, mas também teremos o período ou dia da ira do Senhor. Será que a raça humana está pronta para isso, irmão? Será que a raça humana tem percebido esse período? Ora, qual é o paralelo que ele faz? Quando nós lembramos da Santa Ceia, Jesus, ele pegou o pão, partiu e deu aos seus discípulos. Ele também pegou o fruto da vide, o suco da uva, serviu e deu aos seus discípulos. E o que é que ele estava fazendo? Ele estava entregando um sacrifício. Ele disse: este é o meu corpo e este é o meu sangue. Ele estava dando aos homens para provarem o sacrifício. Nós religiosamente provamos o sacrifício, mas não conseguimos entender o valor do sacrifício. Talvez porque interpretemos errado. Quando ele fala do ano aceitável, a gente liga ao evangelho da graça, e quando vem o nome graça, nós entendemos de graça. E é tão de graça, é tão barato que não tem valor. Todos acreditam que vão chegar ao reino eterno de Deus sem o mínimo esforço. Quando a Bíblia diz: esforçai-vos por entrar pelo caminho estreito, onde a porta é estreita, porque larga é a porta e largo o caminho que conduz à perdição. Mas muitos crentes, muitos evangélicos, eles interpretam, e até muitos católicos interpretam, que o ano aceitável do Senhor, esse período que nós chamamos de jubileu na historicidade judaica, e esse período alegórico chamado graça, ele nos reporta uma visão de não sacrifício, de não força, de não esforço, quando na verdade toda a Bíblia nos mostra e nos dá uma visão plena
de sacrifícios. Para entrar no reino dos céus, nós temos que entender qual é o sacrifício agradável a Deus. Então Jesus dá o pão para que você coma da carne. Ele dá o suco da uva para que você beba do sangue. E você come e bebe indignamente, porque não sabe discernir o sacrifício. Não é só pelo pecado de ontem, ou de antes de ontem, ou do mês passado que você pediu perdão, mas pelo simples fato de você receber a graça em vão. A entrega da graça do período aceitável é uma entrega de um período de sacrifício verdadeiro, para que você possa confirmar que você vai andar no caminho, na verdade e na vida que o Senhor propôs. O novo e vivo caminho que foi descortinado pelo sacrifício de Cristo. E a entrega da ceia, diga, a entrega da ceia, significa a entrega de um sacrifício verdadeiro. Jesus não mentiu lá na cruz. Ele entregou um sacrifício verdadeiro, só que doloroso, duro, para que o homem olhasse e percebesse o tamanho do amor de Deus, o tamanho da verdade de Deus. E aí, como muitos não têm ainda a percepção da cruz, ele vai e celebra a ceia antes do seu sacrifício, antes da sua morte. Ele celebra a ceia dizendo: olha, verdadeiramente este é o meu corpo e verdadeiramente este é o meu sangue. Porque ele está dizendo: vocês têm que aprender o que significa sacrifício. Amém? Diga para o seu irmão: nós não sabemos o gosto desse sacrifício. Diga assim: no culto, na ceia e nos cultos da igreja, ainda não percebemos o que significa a palavra sacrifício. Mas sacrifício, à luz do texto sagrado, significam algumas coisas. Eu citei só uma aqui, para que você aprenda. Diga para o seu irmão: renúncia voluntária ou privação voluntária por razões espirituais, morais e práticas. Pronto. Renúncia voluntária ou privação voluntária. Se eu não renunciar voluntariamente, se eu não me privar dessa vida do mundo voluntariamente, eu não vou entender o gosto do sacrifício. Eu não vou, por mais que eu ponha o pão na boca e beba o suco de uva, Marquinhos, eu nunca vou saber o gosto do sacrifício. Eu tenho que ser voluntário para isso. Não é um evangelho forçoso, não é uma religião opressora, não é algo que você sinta-se constrangido ou posto numa parede, não. O Senhor fala em sacrifício voluntário, para que você entenda o gosto do que Ele fez lá na cruz. Ele não foi forçado, mas voluntariamente Ele se colocou lá. Capítulo 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo 1, diz assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos, diz o apóstolo Paulo, a que não recebais a graça de Deus em vão. Não receba a graça de Deus em vão. O período, o ano aceitável não pode ser algo vão. Bispo, e o que é algo vão? É uma coisa sem sentido, é uma coisa sem gosto. É uma coisa que você faz porque tem que fazer, ou faz porque alguém te disse que fizesse. Então é uma vida religiosa sem nenhum tipo de sabor, nem de mel, nem de fel. Quantos estão voluntariamente buscando o Senhor, irmãos? Olha o arcabouço religioso que tem que se formar para que as pessoas queiram se aproximar da divindade de Deus, da santidade de Deus. Olha como a igreja combate o inferno de um lado e do outro, como as instituições elas aparecem impingindo pensamentos, doutrinas, para que o povo se afaste do mundo e se aproxime de Deus. Eu vou botar assim entre aspas, voluntariamente. Mas na verdade não é voluntário. Há muitos que estão na igreja porque não querem ir para o inferno, só isso.
Isso é a grande hipocrisia da religião. É você servir a Deus para não ser sancionado no inferno. Simplesmente você não ama o Senhor, você só não quer o inferno. E eu não tiro a sua razão. Eu também não quero. Mas sabe quando é que sabe qual é a linha tênue entre religião e vida espiritual com Deus? É quando você para de viver por medo e passa a viver pelo temor. E há uma diferença grande entre isso. Quando você deixa de olhar para o preço e passa a olhar para o valor. Quando você deixa de ver as coisas como elas são impingidas e passa a ter prazer nelas. Olha aqui. Ele diz, porque diz, versículo 2, ouvi-te em tempo o quê? Aceitável. Grife isso aí. E socorri-te no dia da salvação. Eis aqui, agora, o tempo aceitável. Alguém pode dar um glória a Deus? Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Filho, não é por uma ordem religiosa, uma organização religiosa, mas porque você entende o que Jesus falou pelo profeta Isaías. O ano aceitável começou, já está terminando, talvez na sua vida já esteja no fim. Ninguém sabe. Ninguém sabe qual é o dia, quando acaba o dia aceitável e começa o dia da ira. Mas eu sei de uma coisa, a Bíblia fala que após a morte seguirá o juízo de Deus. A ira de Deus vem depois da morte. Então, a gente não pode servir a Deus porque somos constrangidos, ou porque somos forçados, ou porque temos medo do inferno, ou porque se faz um alegorismo religioso para nos colocar dentro de um quadradinho. Não! Simplesmente por uma fé racional, onde eu percebo que estou vivendo um período da graça de Deus. Deus é tão amoroso que nos deu um período que já se estende por 2000 anos. Isso é muita paciência. Você tem paciência com seu marido, minha filha? Você tem paciência com seus filhos, pais? E você, filho, tem tido paciência com seu pai, sua mãe? Porque Deus tem tido 2000 anos de paciência conosco. 2000 anos em que Ele nos outorgou o direito de aceitarmos a salvação, de recebermos a salvação. Então, quando Jesus fala aquilo, Ele fala com propriedade de quem é o próprio sacrifício. O próprio sacrifício está dizendo, começou agora, amém? Hoje se cumpriu. Verso 3, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, você não é reino e sacerdócio santo, sim ou não? Como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas angústias, nos açoites. Olha que situações você tem que passar para viver o ano aceitável do Senhor e ser salvo. Na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. O que mais? Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e o que mais? À esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo
tudo. E Paulo fala: ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está o quê? Dilatado, para que vocês se salvem, para que vocês entendam o ano aceitável, para que vocês percebam o caminho da redenção, o caminho da renovação, o caminho do avivamento, amém? Nosso coração está dilatado, a nossa boca está aberta para vós. Não estáis estreitados em nós, nos vossos próprios afetos. Ora, vou ler aqui de novo. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos. Dilatai-vos também vós, ou seja, abram o coração, abram o entendimento, abram o campo da percepção, o campo da recepção, o campo do recebimento. Abra, bem muito, porque esse fechamento só está trazendo para você o desfazimento do período da graça na sua vida. E ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão, irmãos, tem a luz com as trevas? Que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim, o quê? Filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Qual é o gosto da sua fé? Qual é o gosto da sua fé? Alguém sabe me dizer o gosto da fé que pratica? Abraão sabe. Quando você fala de Abraão, você enche a boca da palavra fé. Você sabe qual é o gosto da fé de Abraão? O sacrifício do próprio filho Isaque. Eu tenho certeza que ninguém aqui se compara a Abraão, porque ele é o pai da fé. Ninguém aqui teria coragem de dar um filho em sacrifício. Mas você imagina que quando ele levanta aquele cutelo, ele sente o gosto do sangue do filho Isaque. Ele sente o gosto da morte. Ele sente o sabor do sacrifício mais duro que um pai, que um homem pudesse fazer. Mas em nome da fé, ele vai ao sacrifício. Irmãos, Abraão sabe o gosto da fé. Nós dizemos que temos fé, mas nunca fomos provados verdadeiramente para entendermos o gosto da nossa própria fé. Segundo a carta aos Hebreus, lá no capítulo de número 10, versículo 35, há muitos que nem sabem o que têm feito, mas em vez de avançar para conservar a alma, retrocedem para perder a própria alma, porque não entendem o gosto da sua própria fé. Qual o gosto do sacrifício? Qual é o gosto do sacrifício vivo? Abraão, ele sabe. Você sabe? Porque eu fico vendo a história de Abraão levando o seu filho, amarrando o seu filho, o filho conversando com ele: pai, cadê o animal do sacrifício? Proverá, Deus proverá. E quando ele amarra o filho está se mexendo ali, é o filho dele, irmão. Abraão, ele sabia o gosto do sacrifício. Você sabe que todo sacrifício a Deus tem que ser puro, santo e agradável? Abraão provou isso. O ano aceitável primeiro anuncia um sacrifício vivo. O ano aceitável não é um ano de graça,
mas é um ano de sacrifício. Sacrifícios no plural. É um ano onde todos os dias eu vivo o gosto de um sacrifício pessoal. Eu sou a pessoa, a carne e o sangue que é provada. Sabe, irmão, a gente só prova a ceia na igreja. Quando é que nós vamos começar a provar da nossa própria carne, do nosso próprio sangue, para sermos verdadeiramente corpo de Cristo? Quando que vai doer aqui, ó? Quando que vai doer aqui? Quando que vai doer no ventre? Quando doer em você, você vai saber o tamanho da dor. Enquanto só dói no outro, enquanto o próximo sofre, enquanto almas se perdem, a igreja se esvazia na frieza, na frigidez espiritual, muitas pessoas estão indolentes, não sente a dor do evangelho, não sente a dor das almas, não ouve o urro, o grito dos necessitados. A igreja não sabe, não entende, não percebe que esse ano aceitável significa um ano de muito sacrifício na nossa vida. Eu não interpreto a graça como algo em que eu possa me sentar numa zona de conforto e ficar vendo o circo pegar fogo, irmão. E assistir na minha televisão que o mundo está se acabando. Ver a natureza sendo destruída. Ver os países jogando bomba uns nos outros. Ver a economia à bancarrota. Ver os pobres se matando na rua. Ver as pessoas morrendo no tráfico de drogas. Ver os alcoólatras aí cada dia em número maior, e ver a roubalheira dos políticos, e a gente, igreja, nós estamos assistindo de camarote, de forma indolente, insensível. Nós estamos só vendo a sociedade se perder na homossexualidade, no lesbianismo, no proselitismo também, porque as pessoas estão virando prosélitas e não espirituais, e nós só estamos assistindo isso. O ano aceitável não é um ano de ficarmos parados, é um ano de agirmos, amém? É um ano de ação, é um período de ação. O Senhor pôde contar com a igreja primitiva para morrer por ele. Aqueles primeiros crentes foram queimados no fogo, foram destruídos nas covas de leões, nas arenas romanas. Eles foram esquartejados. Os primeiros cristãos, eles viveram no seu próprio sangue, na sua própria carne, o evangelho. Mas os cristãos do período contemporâneo, os de hoje, estão sentados em berço esplêndido, estão esperando o retorno de Cristo, estão dizendo a si mesmo: vamos nos preparar, sem nenhum sacrifício, sem nada que seja agradável, puro e santo a Deus. Irmãos, nós não estamos falando de muita coisa, não estamos falando apenas de conduta moral, de trabalho de evangelização, de coisas que são simples, porque estamos num país que nos permite falar, nós temos liberdade de expressão, a nossa Constituição nos garante liberdade religiosa, nós podemos fazer nesse país uma revolução espiritual, um grande avivamento. Mas a igreja do Brasil, ela é tão parada, tão indolente. Ela não sabe o significado do ano aceitável. E eu temo que, por não conhecer o significado desse ano aceitável, ela talvez vá provar do dia da ira. E esse é o grande problema. Que o dia da ira também é algo incontestável. E Jesus falou sobre ele logo em seguida. Irmão, se você não entender o evangelho e não viver o evangelho conforme Deus, através do Espírito Santo, nos tem orientado pela palavra, se você continuar assim, ficar por ficar, estar por ser, apenas tomar uma bandeira religiosa e não viver o evangelho, o cálice da ira do Senhor virá. Muitos vão provar dele.
Muitos crentes serão, infelizmente, degustadores desse cálice. Você já provou do cálice da ira dos homens? Você vê como é que está a sociedade? O pai estupra uma filha de um ano de idade, de 6 meses, um pai. Depois mata a mãe e joga a filha num saco dentro de um rio, e a mãe num saco debaixo não sei de quê. Vocês viram isso ali na Sapiranga? Querido, esse daí é só um caso dos muitos que a sociedade está vendo de camarote. Você imagina que no dia da ira do Senhor, o dia da ira do Senhor, quantos casos como estes acontecerão? Quantas pessoas se destruirão e quanta destruição se abaterá sobre a raça humana? Abre em Isaías capítulo 30, versículo 1. E vamos lembrar do que o profeta Isaías falou aqui. Querido, você quer provar o ano aceitável, vivendo o sacrifício, ou o dia da ira, provando a cólera? É isso que nós temos que entender. O Evangelho propõe essa grande verdade. Isaías 31 diz: ai dos filhos, o quê? Grife isso, rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem pedir o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. São pessoas que estão indo para o mundo e não estão nem aí para o que Deus acha, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Aí Jesus olhou para o povo e disse: hoje se cumpriu essa palavra de Isaías, começou o ano aceitável. E agora, 2000 anos depois, eu estou dizendo: esse ano está acabando e haverá um dia da ira. Um dia, porque se for mais do que um, ninguém aguenta. O ano aceitável dele durou 2000 anos. Mas o dia da ira, irmão, nós temos que perceber. Pode ser hoje, pode ser agora. E você não percebeu a gravidade do que Jesus falou, do que Isaías profetizou. E como um filho rebelde, você tem vivido dissolutamente no período da graça, onde você deveria estar vivendo o maior sacrifício, pois Ele te deu a provar da sua carne e do seu sangue, para que você lembrasse. Ele disse: em memória de mim, coma do pão e beba do cálice. Em memória, lembre-se que isso aqui não é brincadeira, é um sacrifício. Amém? Evangelho é sacrifício. Evangelho é sacrifício. Viver o Evangelho é sacrifício. Viver o Evangelho não é um mar de rosas, é um sacrifício onde você vai ter que renunciar a tudo por Cristo.